Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim o nosso Pai maravilhoso, que todos o sétimo dia é o dia dele, não é uma vez no ano. Ele é o nosso Pai. Ele é o único Pai digno de toda honra e toda glória. É Ele que nos fala aqui, através dessa carta que Ele iluminou a Paulo, para que usasse Tito, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Pode sentar. Eu creio que Deus me deu essa sequência, porque parece que nesses dois versículos, Deus muda de assunto, fica fora do contexto, quando na verdade não. É um complemento perfeito, confirmação maravilhosa. No domingo passado, né, Deus nos abençoou com a palavra em Tito de 1:10 a 14. Nós vamos rapidamente, para nós entrar no contexto, que seria uma pregação inteira, mas ficaria muito longa. Então nós vamos só lembrar rapidamente o que nós vimos no domingo passado, para você ver como a continuação é contexto. Foi Tito 1:10 a 14, que nos diz: porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Olha como é tremendo. Depois que vocês ouviram e aprenderam, aí vocês estão sabendo tudo o que é que Deus está dizendo aqui. Vocês estão assimilando, vocês estão fazendo o relacionamento. Já não é uma palavra só literal. Você já sabe o que é que Deus está dizendo. E continua sabendo o que Deus ensinou. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, nós vamos rapidamente relembrar alguma coisa. Quem foi Tito? Qual o objetivo desta epístola de Deus entregue a Tito através de Paulo? Por quê? Porque é muito importante. Nós estamos aqui para aprender e guardar a palavra de Deus. Que ela não entre no ouvido e saia no outro. Então ela nunca é demais. Eu poderia começar lá no versículo que nós vamos chegar, mas Deus relembre para que dê continuidade. Lembra que Tito era um grego, foi um dos convertidos através de Paulo, era muito amado por Paulo, pois demonstrara ser um colaborador zeloso e fiel da palavra. Aí aprendemos. Você quer ser muito amado pelo pastor Humberto? Você quer que o pastor Humberto fique preocupado quando você não venha? Ou o pastor Humberto viaja e diga assim: será que o irmão tal está lá na igreja? Eu disse a ele que fosse cuidar daquilo ali. E eu fico, no bom sentido, aflito como Paulo ficava se Tito não tivesse. Mas por que isso que Paulo ficava assim? Porque Tito era um colaborador zeloso e fiel da palavra. É isso que ganha o verdadeiro pastor. É isso que agrada. É isso que faz com que ele tenha o prazer de ombrear. Aí, o homem de Deus, o verdadeiro pastor, aí ele não vê, meu irmão, posição social, ele não vê nível de conhecimento, ele não vê nível financeiro, ele não vê nada. Ele só vê um homem de Deus e enche o coração de amor por ele.
Porque ele tem a visão de Deus sobre aquele homem. Porque aquele homem é um homem zeloso, fiel à palavra. Tito 1,4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Rapaz, por isso, você repete, mas parece que está recebendo de novo. Verdadeiro filho, segundo a fé comum. O que é que está dizendo isso? Você viu o que essa frase diz? É meu verdadeiro filho, aquele que tiver a fé comum à minha. Senão não é verdadeiro filho. Está vendo? O que a palavra diz? Isso aqui, eu falei domingo passado? Não. Por quê? Porque Deus não me iluminou. Aí ele vem hoje e fala, você está vendo? Eu disse, Senhor, mas eu vou repetir uma parte. Mas eu estou mandando. Olha aí. Olha que coisa profunda, poderosa. Verdadeiro filho, mas não é qualquer um não, viu? Não é no sangue, não, é verdadeiro. Segundo a fé comum, ele é verdadeiro filho. Não é segundo o sangue, nem de qualquer maneira, não. Aí ele diz para ele, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador comum. Ele não diz meu Salvador, nosso Tito, meu e teu. É assim que eu quero me dirigir aos irmãos. Nós temos um Cristo em comum, nós temos uma fé em comum, nós temos um só pensamento. Concorda com o pastor, não é porque está puxando o saco do pastor, não. É porque o pastor está concordando com Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem que dizer, te arreda, Satanás. Vou elogiar meu pastor, sim, enquanto ele estiver na palavra. Vou dizer, glorificado que seja o Deus poderoso, que usa tão poderosamente um pecador dessa forma. Me faz assim também, Pai, em mim, Senhor. Faz como o Senhor fez com esse homem aí, Pai. Eu quero isso também, o Senhor é Deus. Ele não é nada sem o Senhor. Eu também não. E assim como o Senhor fez nele, pode fazer em mim. Você está glorificando a Deus. Aí o diabo cala, está puxando o saco. Aí o cara cai. Aí sabe quando é que ele recebe? Nunca. Ele não reconhece no outro. Como é que ele vai reconhecer nele? 2 Coríntios 2,13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Se a pessoa corre ali no negócio desse, rapaz. Isso aqui sim, o cara pode dizer, o diabo pode dizer, pai, isso é idolatria. O Tito é o Deus dele? Você está vendo a palavra como ela é bem fininha, bem fininha. Não, é porque Tito era zeloso demais. Tito andava ali na risca, mas ele obedecia a Deus, a palavra de Deus. Então Paulo tinha tranquilidade onde Tito estava, porque sabia que ele não arredava da vontade de Deus. Aí ele disse aqui, porque não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo dele, parti para Macedônia. Não encontrei Tito, fiquei, rapaz, preocupado, aí fui-me embora para Macedônia. Porque eu esperava encontrar Tito lá. Ora, um apóstolo, um pastor como Paulo, dizendo que necessita de Tito dessa forma, aí a ovelha não pode dizer que eu fiquei intranquilo quando meu pastor disse que estava lá e não estava. Eu senti falta do meu pastor. Se aqui a autoridade estava dizendo com aquele que Deus entregou a ele através da fé. Você está vendo como o diabo engana? Aqui é Paulo dizendo para Tito, meu irmão, não é Tito dizendo para Paulo, não. Paulo disse que ficou intranquilo de espírito, porque Tito não encontrou Tito. Porque ele sabia o zelo. Ele sabia, era como se ele dissesse assim, rapaz, é a mesma coisa de eu estar lá. É isso que o pastor quer. Viajar e dizer, ficaram homens tementes igual a mim. Homens que estão ali, que não querem saber se o pastor está ou não. Eles fazem para Deus. Era isso que Paulo via em Tito. Para a gente entender bem que é necessário isso. Porque Deus reflete em nós. Ele manifesta em nós. Vocês têm que ver em mim. E eu vejo em vocês o poder de Deus. Assim como Tito via em Paulo e Paulo via em Tito. 2 Coríntios 7,6. Porém Deus, que conforta os abatidos,
nos consolou com a chegada de Tito. Você já pensou no negócio desse, pai? Deus conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Você está vendo aí? Que coisa linda, rapaz. Eu estou preocupado, preciso de... Aí Deus vai e me consola com... Mais ou menos assim, que nós temos que avançar muito, melhorar muito. Nós tínhamos o batismo. Para a glória de Deus, Deus botou paz no meu coração, e tinha um homem que temia, que sabe que não é nada, mas Deus me deu paz, me tranquilizou, não se preocupe não. Manda meu servo Renato entrar com você. Aí eu fiquei tranquilo. Depende do Renato? Deus depende do Renato? Não. Mas Deus viu no coração dele o temor. Tinha outros? Tinha, claro que tinha. Mas é isso que nós temos que aprender. O que nós temos que admirar e buscar e querer o outro, quanto mais ele tiver algo de Deus, não é ele não. Porque ele mesmo, eu sei que ele é um tremendo de um pecador. Ele é um imundo. Sem as bênçãos de Deus, sem a presença do Espírito Santo dele, estou falando dele homem não. Eu estou falando do homem em que está habitando o Espírito de Deus. Aí sim, eu preciso desse homem. Oh, meu Deus, se eu viajar, Senhor, e o Senhor me mostrar que tem homens com teu Espírito na igreja, oh, Senhor, aí eu vou tranquilo. Você está vendo a diferença? Você está vendo como é muito sutil. A palavra de Deus é muito... Por isso que a serpente, por isso que o diabo engana tanta gente com tanta facilidade. Nós ouvimos que na ocasião dessa carta, Tito encontrava-se na ilha de Creta, onde tinha sido deixado exatamente por Paulo, exatamente para consolidar a obra e estabelecer as igrejas. Paulo fez, ele foi consolidar, continuar a obra e estabelecer as igrejas cristãs de modo plenamente ordeiro e segundo a sã doutrina. Você está vendo? Ele deixou Tito. Por que é que Paulo tinha, como tinha com Timóteo, como tinha? Porque sabia. Eram homens que ele sabia que eles temiam a Deus, ele não temia a Paulo. E Paulo tinha certeza absoluta que ele não fugiu da sã doutrina. É isso que eu suplico a Deus. Que não seja homens que quando eu sair daqui, mudem. Você já viu que foi a vida inteira desse jeito. Pastor daqui, quando o pastor sai, aí muda o falar, muda a oração, muda. E as pessoas dizendo, pastor, não estou entendendo nada. Não estou entendendo. É isso. Então, quando você... O que é que falta? Verdadeiro temor. E não olhar para o pastor, mas olhar para Deus. Rapaz, o pastor está longe. Eita, rapaz, a responsabilidade é minha. Eu não vou fazer nada para agradar pastor. Eu vou fazer para o meu Deus. Agora é lógico, não tem como fazer para Deus e não agradar o pastor. Lógico que meu coração vai ficar igual ao de Paulo. Lógico que eu vou... Não, eu estou tranquilo, porque ficou o irmão tal, tal e tal lá. Eu sei que eles temem, eu sei que eles não saem da sã doutrina. Então é a mesma coisa que eu esteja lá. É exatamente isso que o homem de Deus quer. Então nós temos que reconhecer a presença de Deus um no outro. Eu não confio em nenhum homem. Eu confio no temor de Deus no coração dele. Quanto mais eu vejo temor, aquele homem ter zelo pela obra de Deus, mais eu me tranquilizo. Mais eu amo. Mais eu me assimilo com ele. Quero nem saber que de raça é, se é rico, se é pobre, se não tem, isso para mim não tem lugar na minha visão para isso. Eu só vejo o homem espiritual, eu só vejo o que é que ele tem de sentimento com Deus, de temor. Pronto, só vejo isso. A minha análise do homem é essa. Se ele tiver isso, o resto para mim é resto.
Tanto faz ter, como não ter, como não conta. Paulo era exatamente desse jeito. Eu não fiquei assim porque Paulo era assim. Fiquei assim porque Deus fez em mim, assim como fez em Paulo. Então essa pequena epístola, ela foi escrita, lembra que eu falei? No primeiro século, entre 62 e 64. Ela tem muito em comum, lembrando, com as duas epístolas a Timóteo. Só que tem uma ênfase diferente. 1 e 2 Timóteo enfatiza a doutrina. Tito enfatiza as boas obras. Olha que coisa tremenda. Aí o que Paulo fez? Tito, você está mais na frente. Você enfatiza muitas obras, deduzindo que quem tem fé tem obra. Mas o pessoal aí, Tito, está se desviando da sã doutrina. Então tu cuida aí, rapaz. Não vá pensar que todo mundo está como você, não. Então vá lá e consolide e coloque na prova e permaneça com aqueles que estão na sã doutrina. 1 Timóteo é uma incumbência que Deus dá através daquela carta. 2 Timóteo é um desafio. E a epístola a Tito é uma advertência. Ou seja, uma determinação forte e urgente de que a verdadeira fé deve ser invariavelmente acompanhada de boas obras. A doutrina precisa ser adornada com atos. A verdadeira fé, então a verdadeira doutrina. Então Tito não podia partir para as obras, esquecendo que não existe obra recebida por Deus, se ela não for proveniente e dentro dos meios da sã doutrina. A sã doutrina dá os meios que Deus quer para que você alcance as boas obras. Deus não quer boas obras de qualquer maneira. Ele quer boas obras que é o fim, esse é o fim. Mas os meios para chegar nela, Deus só aceita se for através da sã doutrina. Essas 3 cartas, conhecidas como as epístolas pastorais, são, na verdade, uma unidade que exorta-nos a guardar o precioso depósito do Evangelho. Então ela nos ensina, eu quero sair daqui como Paulo, ter a certeza de que a sã doutrina vai ser mantida. Que cada um que vai estar aqui, dos diáconos, eles vão olhar para a Bíblia. Deus permite isso, Deus aceita isso, pronto. Aquilo ali é o parâmetro deles. A Bíblia Sagrada é a nossa regra única e infalível de fé e prática. É isso que tem que ser. Não tem que se lembrar de pastor Humberto. Será que pastor Humberto gostaria que fosse assim? Se você fizer o que Deus manda fazer e o que Deus gosta, eu vou amar, meu irmão. Eu vou me maravilhar. Você veja, o irmão pregou aqui, um irmão que nunca tinha pregado, um irmão tímido. Meu coração transbordou de alegria. Quando pessoas chegaram e disseram, pastor, foi tremendo. Foi maravilhoso, foi... Quem pregou? O irmão Ironilson. Foi mesmo? Então realmente não foi ele, não. É exatamente isso aí. Aí, lógico que para mim foi um presente que eu recebi. Eu fiquei muito feliz, Então, guardar o depósito do Evangelho. Em 1 Timóteo, ele mostra na carta todinha que nós devemos protegê-lo. Em 2 Timóteo, proclamá-lo. Em Tito, colocar em prática. A preocupação dada por Deus a Paulo é no sentido de transmiti-la a todos os fiéis pastores do Senhor, como Tito naquela época e como poucos hoje fazem. Tito 1,10, porque existe muito insubordinado, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os que se dizem crentes. Especialmente, ele diz de maneira especial, porque humanamente você vai cuidar mais do cara que não é crente, quando na verdade você tem que cuidar mais do que chega aqui e se diz crente, porque nós já nos conhecemos, nós já sabemos os defeitos dos outros, sabemos que temos que nos suportar. Nós temos que lembrar, todos nós aqui, nós abominamos o pecado. Nós temos que fazer essa separação. Eu sou um pecador em potencial.
mas eu estou lutando contra o pecado. A irmã tal está lutando contra o pecado. O irmão tal está... Se ele pisar na bola noutra área, é 70 vezes 7, meu irmão. Ele tem que ser perdoado, ser tratado. Quando partir para o pecado contra Deus, o pecado que... Aí é diferente. Graças ao Senhor Jesus, nós não temos isso na igreja. Tem um irmão que é mais difícil, tem uma irmã que é mais difícil. Sim, suportai-vos uns aos outros. Eu sempre digo, pai, você não quer aguentar a irmã? E eu aguento vocês tudinho. Imagine aí um negócio desse. Tem que aguentar, meu irmão. Porque nós somos homens, nós somos falhos. Uma hora ou outra, sua irmãzona, amigona, ela vai pisar a bola com você, ela vai fazer algo que não lhe agrade. Mas não está fazendo aquilo por mal, não, ela está fazendo porque é humana. Hora ou outra, teu marido vai dizer algo que não te agrada. Aquilo não foi ele não disse o que ele queria. Não tem aquilo como verdade. Foi um momento, tem que haver perdão, tem que haver diálogo, tem que haver conversa. Muitas vezes você fala o que não quer falar. Então é isso, nós já nos conhecemos. Então o que é que nós temos que fazer? Guardar esse corpo e nos proteger com os que estão chegando. Porque a gente não sabe se vem para ser tratado ou se vem enviado pelo diabo para tentar buzinar nos ouvidos da gente. Então nós, sabe o que o mundo diz, né? Roupa suja se lava em casa? Pois é. Nós estamos aqui lavando, nós estamos aqui na luta. Quando vier de fora é outra história. Opa, peraí. Eu não posso ter os olhos para uma pessoa que está chegando agora, os olhos que eu tenho para o meu irmão. Eu já comi uma saca de sal com ele, rapaz. Eu já sei os defeitos dele tudinho. Então eu não posso tratar igual um que vem de fora. Eu tenho que ter muito mais cuidado. Esse aqui eu tenho que orar para que Deus sustente e não deixe cair. Aquele ali, eu tenho que orar para que Deus revele o coração dele. Quem foi que mandou, Senhor? Foi o Senhor ou foi o diabo? Se foi, tire daqui, em nome de Jesus. Nós não confiamos nessa pessoa, enquanto o Senhor não demonstrar e revelar o coração dela para nós. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que o desejo de Paulo e o meu desejo para os que estão aqui. A natureza da doutrina subversiva, que literalmente estava sendo vendida, porque era ensinada por falsos mestres visando lucro, como tem hoje, tinha naquela época já, primeiro século. É a mesma que existe hoje em várias entidades com fins lucrativos intituladas igrejas. Esta natureza desvirtuada, de certa forma, continua sendo denunciada no versículo 15. Todas as coisas são puras. Aí agora entramos no de hoje, né? Eu passei muitos anos para entender isso aqui. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Como hoje, os falsos mestres, que eram influenciados por judeus impenitentes, pregavam aos indoutos da sã doutrina que eram necessárias ordenanças cerimoniais para se alcançar a salvação e as bênçãos de Deus, e ordenanças que nem a própria lei de Deus exigia mais. Eles consideravam e ensinavam que a pureza era um atributo das coisas materiais e não da alma, da mente e da consciência do homem. Eles levavam tudo para o lado humano, que o homem, através do seu ascetismo humano e tudo, ele se tornava santo. Quando, na verdade, tudo se trata da alma, é do pecado, da mente, do coração. 1 Timóteo 4,3 diz que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Nós sabemos que até hoje tem a religião aí que o sacerdote não pode casar. Eu acho uma incoerência. O cabo casa os outros, não pode casar. Ora, mas o que não é bom para mim não é bom para você, rapaz. Se eu não posso casar, eu não vou casar os outros. Mesmo que dizer assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né?
Isso é uma incoerência, rapaz, isso é um paradoxo. Não tem explicação isso. Proíbe comer carne. Proibições totalmente humanas e abomináveis por Deus. Só serve para aumentar o preço do peixe na sexta-feira. Porque ninguém come carne. Aí vai todo mundo para o peixe. Aí aumenta o preço do peixe. E eu vou lá e faço o estoque de carne, que cai pela metade do preço. É isso que você tem que fazer. Então, como vemos, o pior de tudo é que toda má influência na igreja vem de religiosos com falsas doutrinas pregadas por falsos mestres. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, combateu vigorosamente esse erro, afirmando que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai dele. Olha, voltando um pouco aqui, todas as coisas são puras para os puros. Eu passei muitos anos para entender isso aqui, até Deus iluminar. Olha, eu sei que Deus vai fazer vocês entenderem do jeito que eu entendi. Todas as coisas são puras para os puros. É assim, não é que você seja puro e torne uma coisa imunda pura. Olha que coisa sutil, profunda. É que você, sendo puro, você só vai procurar as coisas puras. Pronto. Aí eu digo, agora entendi. Eu não tenho o poder de tornar nada puro. Mas todas as coisas para o puro são puras. Por exemplo, o meu olhar para uma mulher bonita, eu vejo como a natureza, uma árvore, Então, aquilo ali é puro. Mas para o impuro, esse olhar é impuro. Eu digo, Senhor, realmente se o Senhor não iluminar, não tem doutor em teologia, não. Precisa o Senhor Deus, porque aí que eu fui entender esse versículo. Por eu temer e buscar santidade e pureza, então eu procuro fazer as coisas com pureza. Então, todas as coisas são puras para os que são puros. Todavia, para os impuros, descrentes, nada é puro. Porque o descrente, era como as irmãs falaram, né? Como o totolete que tinha aqui, olhando para as irmãs, com impureza no olhar. Mas falava de Deus, falava alguma coisa, enchia os olhos d'água, lágrimas de jacaré. E era o bonzão, era o santarrão. Ninguém prestava, só ele e um verdadeiro tarado, olhando para as irmãs aqui na igreja. O que era? Religioso. Impuro. Era um dos que o pastor saía e a oração mudava. Ódio. Olha, Deus diz que no dia vai ter choro e ranger de dente. Eu já disse que esse choro e ranger de dente, no contexto, na exegese, é com raiva porque não vão entrar no céu. Então ele começou a ter ódio do pastor. Porque ele queria que Deus fizesse nele o que Deus fez no pastor. Dar aquele posicionamento, aquele zelo pela sã doutrina, e ele não conseguia. Ele não conseguia. Aí ele começou a ter ódio do pastor. Ódio. Ao ponto de chegar e envenenar várias pessoas. É exatamente isso. Ou seja, inveja. Foi o que Pilatos disse? Não encontro razão. Estão com inveja desse homem. Então, a maioria das raivas, dos ódios, da calúnia, injúria, é inveja de mim. Porque vem a luz de Deus em mim. Vem Deus fazer coisas maravilhosas em mim. Aí eles querem. Aí Deus não faz. Aí eles ficam com ódio de mim. É exatamente isso. Quando você vê um cara com raiva do pastor, pode ter certeza que ele está em pecado e não consegue se libertar. Aí tem raiva daquele que Deus está libertando. Essa é a maior razão. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, combateu vigorosamente esse erro, afirmando que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai dele. Mateus 15:11, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Rapidamente, vamos explicar aqui.
que Deus está falando de vida eterna, não é de vida orgânica. Porque na vida orgânica, quando você bota algum veneno, ou algum micróbio, é lógico que lhe contamina. Porque senão você diz assim, não, mas se eu comer uma coisa contaminada, eu vou ficar doente. Vai. Só que Jesus aqui não está falando do corpo orgânico, ele está falando da alma. Aí ele diz que o que entra pela boca, não é o que entra pela boca que contamina a alma do homem, traduzindo, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem, está vendo? O que saiu da boca do Totolete foi o que contaminou os outros, tudinho. Está vendo aí? Então, não tem nada de Jesus dizer que, não, que o que eu comi eu não contamino. Não. É só questão de contexto. Ele está usando o espírito, a alma. Ele não está falando do corpo. Se perguntasse, Jesus, de fora a alma, se eu comer alguma coisa contaminada, você vai ficar doente, vai ter uma fininha. Era o que Jesus dizia. Porque o corpo ficou doente. Porque tem ignorante na Bíblia que diz, não, é um absurdo, porque se eu comer uma coisa contaminada, está falando do corpo não, rapaz, está falando da alma. Mateus 15, 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Por quê? O contexto, o judeu lavava a mão e achava que ele se santificava, que ele não contaminava a alma dele. Não, ele não contaminava o corpo dele. Mas pelo que ele fazia e falava, ele contaminava a alma dele e a dos outros. É essa a exegese, é essa a explicação. Lá em Marcos também ele diz, Marcos 7,14, convocando ele de novo a multidão, disse-lhe, ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar espiritualmente. Está vendo agora como você entende? Mas o que sai do homem é o que contamina, como nós vimos aqui. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quando entrou em casa deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então ele disse, assim vós também não entendeis? Porque ele não estava entendendo exatamente por isso. Não, Jesus, se eu comer uma coisa contaminada, eu vou ficar doente. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, está vendo? O de fora não entra no coração, na alma, mas entra no ventre. Eu não estou falando do corpo não, rapaz. O de fora entra no ventre, não entra no coração. Aí Jesus começou a explicar. Entra no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele interessante. E o que sai, não sai para lugar escuso, sai para o coração do outro irmão. Até esses detalhes Deus chama atenção. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Mas considerou puro com relação à sua pureza espiritual. Tem nada a ver, rapaz. Você sendo, obedecendo a Deus, guardando os mandamentos de Deus, pode comer o que você quiser, rapaz. Agora, tenha cuidado com comida contaminada para você não contaminar seu corpo. Mas o espírito, não. A comida não tem nada a ver. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Contamina a alma. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, a adultério, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Aí Marcos é mais detalhado aqui. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Você está vendo? Ele está falando de males o quê? Ele está falando de males espirituais. Espirituais. Prostituição, homicídio, adultério, avareza, malícia.
Não está falando aqui males de gripe, diarreia. Não. Ele está falando males da alma e não do corpo. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pastor, o coração não é mau? Como é que procede a fonte da vida? Não, presta atenção. Ele está dizendo, guarde o coração, porque ele é uma fonte que pode jorrar coisa boa e pode jorrar coisa má. Guarda exatamente para que ele não jorre coisa má, mas jorre coisa boa. Por isso que ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. As fontes que vai alcançar a sua vida vêm do coração. Se elas forem má, você vai receber o que é mal. Se elas forem boas, você vai receber o que é boa. Mas que a fonte é o coração, é o coração. Por isso que ele diz que o que contamina a alma do homem, a vida eterna dele, não é o que você come, não. Porque eles diziam que, não faça isso, porque senão você vai ficar impuro, você vai está em pecado. Não tinha nada a ver. A igreja primitiva recebera e praticava essa orientação, que foi dada por Deus diretamente a Pedro. Em Atos 10, 9, nós conhecemos bem. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Ele estava esperando a comida, mas ele estava com fome. Aí Deus apresentou isso, pelas 4 pontas, o lençol, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Porque ele vinha com a tradição dos judeus. E para eles, comer aquele tipo de coisa tornava ele um pecador. Falando uma coisa bem clara. Tornava ele um pecador se ele comesse aquele tipo de coisa. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ora, rapaz, se Deus purificou, quando você vai comer no lugar, como é que você sabe que aquilo ali não é tudo consagrado ao Satanás? Não tem como você saber. Por isso que você ora consagrando aquela comida a Deus, pedindo que ele purifique e santifique. Pronto, aí o poder de Deus é maior do que qualquer consagração. Eu sempre lembro da história, quando eu estava no aeroporto, aí era grande o lugar para comer, eu comi, aí me levantei e fui pagar. Quando eu fui pagar, meu irmão, a loja lá, o restaurante lá, era uma tenda de umbanda. Mas tinha de tudo que era demônio. E vela acesa e tudo. Eu digo, meu pai do céu, onde foi que eu comi? Aí Deus disse, como é, meu filho? Você orou consagrando a comida a mim, pediu que eu abençoasse? E agora está preocupado, está com medo disso? Conversa é essa, meu filho? Toda aquela comida foi purificada. Você não tem... Agora, pastor, eu vendo e tendo outra opção, vá para outra opção para não causar escândalo. Aí é outra história. Outra história. Não é que ela lhe contamine, não. É para você não chocar, escandalizar o neófito ou então o novo na fé, que é a mesma coisa. Então, é exatamente isso. Deus me confrontou. Você vê, a tradição velha, o que eu estava aqui. E eu tinha orado. É por isso que em casa, eu sempre digo, em casa você não ora purificando o alimento. Você ora agradecendo. Porque o alimento da sua casa, ele já está purificado, consagrado a Deus, como tudo seu é consagrado a Deus. Então você ora agradecendo o alimento. Lá fora você não sabe de onde vem, quem fez, a quem foi consagrado. Então você consagra a Deus e pede a purificação. As orações são diferentes. Tem gente que, Senhor, abençoe, purifica esse alimento.
Foi Deus que te deu, rapaz. É alimento que foi dizimado, é alimento que já está abençoado. Você tem que agradecer a Deus, que Ele não deixa faltar. Então, para não ficar dúvida, Deus deixa escrito aquilo que realmente tornava o homem puro, e das quais ele tinha e tem que se abster. Aí está em Atos 15, 18. Olha. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Olha, isso é que contamina o homem. A idolatria. Aqui, ídolo representa tudo que você tem idolatria. A carro, a mulher, a filho, a marido. Pronto. Aí Deus disse, isso aqui contamina. Se abstenha dessas contaminações. Bem como das relações sexuais ilícitas. Nós vamos falar sobre isso. Da carne de animais sufocados e do sangue. Vamos falar sobre isso. E o que é que acontece? Fazem os rituais, os cerimoniais, as ordenanças, dão esmolas, né? Os religiosos, aí, um bocado de crente que tem por aí, mas não deixam os ídolos, né? Porque tem idolatria. Se a mulher deixar a igreja, ele deixa também. Se o marido deixar, deixa também. E assim vai. Não resiste nem ao sangue ainda. Alguns as imagens de escultura, que é os mesmos que carregam o andor, com o bicho trepado lá em cima. Não deixam as relações sexuais ilícitas. Porque o que é relação sexual ilícita? É o sexo fora do casamento. Hoje já não é mais nem motivo de escândalo o casal amancebado dentro da igreja. Por exemplo, se eu tiver relação sexual, eu estou contaminado. Porque Deus disse que era para me eu não posso ter relações sexuais ilícitas. E fora do casamento é ilícita. Você está vendo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí trocou. Por quê? Porque é lícito eu ter relações sexuais. Porque Deus foi que criou. Mas não convém fora do casamento, porque eu me contamino e é pecado. Então ele deixou o que é que contamina o homem. E do sangue. Então, não deixam as relações sexuais ilícitas. Muitos dentro da igreja, rapaz. Uns são amancebados. Eu não digo casamento civil, não. Estou falando casamento civil, não. Casamento civil não tem nada a ver com Deus, não. E não tem nada... Isso aqui, o casamento civil, não é o que contamina o homem, não. A falta do casamento civil, não. É a falta da bênção de Deus, da aliança na igreja. Está vendo? Para vocês entenderem? Pastor, então eu posso vir na igreja, me casar só na igreja, sem ser no civil? Pode. Pode. Porque o que tem valor para Deus é a aliança com Ele. Pastor, e quando o senhor casar, o senhor não vai casar civil? Não, vou. Mas peraí, não é... Não. Porque é para que a lei determine os direitos. Aí é outra história. Aí é aquela história. Eu não como comida contaminada para não contaminar o meu corpo, não a minha alma. Eu caso no civil, não é porque é pecado se eu não casar, não. É porque facilita na lei do mundo eu ser casado no civil. Então, uma coisa trata do corpo, trata da matéria, outra coisa trata do espírito. O civil é relacionado à matéria e o religioso, na presença de Deus, é relacionado à alma. O voto não é feito no cartório, o voto é feito no altar. Agora, o cara se escandaliza com isso, casa no altar e sai com prostituta, adultera com a mulher. É muito pior. Aí ele está contaminado. Outros são amancebados dentro da igreja. Dentro da igreja, não se casam.
Pastor, o cara que é casado civil e vive em relações sexuais e não casa na igreja, ele é amancebado, ele não é casado não. Ele está tendo relações sexuais ilícitas. Casamento civil não tem autoridade para substituir a aliança com Deus. Não substitui a bênção de Deus. Isso é absurdo. É inaceitável você engolir uma história dessa. Não come carne na sexta-feira santa, mas come galinha cabidela com sangue. Você está vendo aí? Não tem encanto nenhum. Tem uma teologia moderna aí. Diz que Deus, em canto nenhum na Bíblia, Deus liberou o sangue. Sangue é vida. Não tem. Isso aí é invenção. Toda semana come a cabidela. E sabe o que é melhor ainda? Regada a cerveja ou então a ipioca. Porque tem que tomar uma. A cabidela só presta com uma, né? Crente é crente. E querem, aí lá no cerimonial, estão cuidando de toda a parte externa do cerimonial. Fazem tudo para... O que Deus nos ensina aqui, e já tem confirmado em várias epístolas na Bíblia, é que nada é inerentemente impuro. É você. Você é que é o puro ou o impuro. Porque se você for puro, você vai evitar as coisas impuras. Então tudo é puro para quem é puro, porque só procura as coisas puras. Você pensa que foi fácil? Foi anos, até que Deus teve misericórdia e me iluminou. Aí quando testifica que entra no meu coração, eu digo, agora foi Deus, agora eu sei que foi Deus. Porque se confirma com toda a palavra. Romanos 14 diz assim, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impuro. É impura. 14:20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Foi o que eu falei? Se vai escandalizar, se vai... Mas é por isso... Os fracos na fé, os nécios. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me convém. Por exemplo, é lícito eu ter relações sexuais com minha esposa, mas não convém eu estar no meio da rua. É inconveniente. Entendeu? Então, aquilo que Deus... Até isso, o que é lícito... Ele manda cuidar. Escandaliza ou não? Ô, meu irmão, aqui está a oração na língua. É lícito, mas não é conveniente na frente do indouto, na frente do nécio. Vai escandalizar ele. Ele vai dizer, o que este doido está falando? E se escandaliza e não volta mais na igreja. Fica bem claro o ensino do Senhor. O que torna as coisas puras ou impuras é a disposição do coração e o propósito da mente, ou seja, a intenção. Qual a intenção que eu olho para a mulher? Qual a intenção que eu abraço as irmãs aqui? É isso aí. É o que está no coração, é o que está na mente, meu irmão. Não é o abraço que eu dou nelas que é impuro, não. Qual a motivação? O que é que eu estou sentindo? É isso aí. Jesus manda cuidar com isso aí. Qual é a sua intenção? O que é que você está passando na sua mente? Está vendo como é estreito? Aí vai o santinho lá, todo arrumadinho e tal, e agarra as irmãs como um tarado, fazendo tudo na mente. Aí passa para o santo, aí passa para Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tem gente que não entende. Lógico, eu entendo que não entenda, porque eu também não entendia.
Mas quando Deus ilumina, é tremendo demais. Olha, rapaz, fica tão fácil que eu digo, Senhor, eu me sinto burro. Por que eu não vi isso? Porque o que não faz, não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Mas é lógico. Ora, eu estava no pecado. O que foi que me livrou do pecado? Foi a fé. Então, se eu não tiver a fé no meio, tudo que eu tiver e fizer é pecado. Muito lógico, muito claro, muito evidente. Porque senão eu vou dizer, não, tinha algo que eu fazia sem ter fé que não era pecado. Mas não pode, porque foi a fé que me livrou do pecado. Foi a fé que tirou o pecado de mim. Então, tudo que eu faça sem fé é pecado. Porque onde não tem fé, tem pecado. Porque a fé foi que tirou o pecado. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que você faz para a glória de Deus? É o seu coração puro. Quer coma, quer beba, faça qualquer coisa. Faça com o coração puro. Qual é a sua intenção? O que está na sua mente? Quer abrace a irmã? O que é que você está pensando? Qual é a sua intenção para com ela? É isso que evidencia o que é puro e o que é impuro. Não é nada que é externo, não. Vejamos um exemplo bem prático para vocês entenderem definitivamente essa mensagem. Essa mensagem. Por exemplo, de novo, sexo é puro ou impuro? Depende de quando ele é feito e com quem ele é feito. Se ele é praticado fora do casamento, é impuro e maldição. Se ele é praticado dentro do casamento, é puro e abençoado. Aí o que adianta? O cara vai sair com a prostituta, aí antes de entrar com a prostituta, ele toma um banho, se lava todinho, fica bem limpinho. Aí vai puro. A cabeça deles era isso. Eles tinham que se lavar, aí eles estavam puros. Quando terminasse, se lavava todinho, estava puro. Olha. Era isso. Se ele é feito o sexo entre pessoas do mesmo sexo, ele é impuro e maldição. Se ele é feito com pessoas do sexo oposto, com a exclusividade do casamento religioso, ele é puro e abençoado. E bom demais. O que temos que entender é que jamais qualquer sacrifício ou abstenção substituirá a necessidade de vivermos em santidade. Sacrifício de tolo. Então, dependendo da motivação, é que será válido ou não a abstenção. Porque a abstenção ou qualquer outro sacrifício é um plus que serve exclusivamente para você demonstrar gratidão, mas jamais serve para cobrir ou compensar pecados. Porque esse tipo de coisa não é o jejum que Deus escolheu para nós praticarmos. E muito menos em substituição à santidade. Que adianta a gente tá jejuando e estar pecando? Nada. Você está afrontando Deus. É o que ele diz em Isaías 58, 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, a primeira logo. Ou seja, impiedade, desobediência a Deus, falta de santidade. Pronto, bastava essa aqui. Como é que você vive no jejum, rapaz, e anda com impiedade, fazendo o que não agrada a Deus, pecando, olhando para as irmãs como um tarado, aí fazendo jejum na igreja? É isso aí. Eu acho tão maravilhoso. Sabe por que o diabo tem ódio de mim? Raiva de mim? É porque Deus me dá autoridade para isso. Você sabe que se eu abraçar sua irmã aqui com má intenção, qualquer coisa, você sabe quando é que eu falar isso aqui? Nunca. Nunca. Ficava caladinho. Deixava... Ora, mas se Deus faz um milagre em mim, aí eu
Boto para fora, para a glória de Deus, menino. Boto para fora. O mesmo amor que eu abraço a irmã, eu abraço meu irmão. O mesmo. Não tem diferença. Por isso que eu falo, porque é um milagre. É Deus que faz. É Deus que faz. E eu tenho que divulgar, eu tenho que exaltar esse Deus poderoso. Desfaça as ataduras da servidão. Deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Esse negócio de viver afastado, de viver... Você tem que viver em comunhão, rapaz. Bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Não é a fuga, não é... Não, Deus não aceita isso. Isso não é santidade. Isso é, no mínimo, espírito de covardia, falta de amor, egoísmo. Então romperá a tua luz como a alva, ó, se você fizer isso. Se você quebrar a impiedade, a tua cura brotará sem detença. Não tem quem impeça, sem detença. A tua justiça irá diante de ti. Olha aí. Essa tua justiça aqui é o Senhor, viu? Porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Aqui no contexto, a tua justiça irá diante de ti, ó. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ora, se Deus vai na frente, logicamente, em seguida vem a glória. Porque é impossível você perder com Deus. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Já pensou? Você gritar e dizer, o Senhor Deus dizer, eis-me aqui. Eu já tinha visto, né, na Bíblia o profeta. Mas aqui é Deus dirá para nós, eis-me aqui, meu filho. Como ele me disse hoje. Eu chorando ali, me sentindo um pai abandonado. Eis-me aqui, filho. Meu filho amado, eu sou teu pai. Você vai passar a eternidade comigo. O importante não é você ser reconhecido como pai, não. O importante é você ser reconhecido como filho por mim. Oh, glória a Deus. Oh, mensagem linda. Oh, presente lindo, rapaz. Meu Deus, ô Senhor, por que o Senhor não me leva agora no momento desse, Senhor? Eu tenho certeza que é tipo Pedro, extasiado, fico extasiado. Eu fico flutuando, eu fico, sabe? Digo, Senhor, eu fico, Pai, repreendendo todo demônio, mas eu fico levitando, de tanta alegria, de tanto gozo. Eis-me aqui, se a pessoa, Deus falar para nós, eis-me aqui, rapaz. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, ó, o falar injurioso. Eita, rapaz. O falar injurioso. A mentira, a calúnia, você injuriar o irmão. E o pastor, então? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua... Você farta a alma dando comida? Não, rapaz. Aqui está falando de oração, de apoio. Fartar a alma aflita, abrir a tua alma ao faminto, ser amigo, encostar, ombrear, chorar com os que choram e sorrir e se alegrar com os que se alegram. Então a tua luz nascerá nas trevas. Olha aí. Tem aquele, nas trevas vou sonhar. Uma vez o irmão perguntou se pode. Pode. Porque as trevas, para quem está com Deus, não é trevas. É isso que você tem que entender. As trevas, para quem está com Deus, não é trevas. Então, e a tua escuridão será como meio-dia. Olha, a tua escuridão. A escuridão mais escura que você vai passar é como o meio-dia, que é o momento mais claro do dia. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Deus está fazendo isso comigo, rapaz. Deus está fartando a minha alma em lugares áridos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas,
Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas. Aqui está falando do filho espiritual, viu? Por exemplo, de um Tito, não é de filho de sangue, não. Toda vida que falar que Deus estiver falando de coisa, é do Espírito. Se Deus me levantou como restaurador, como é lógico que os meus filhos vão fazer a mesma coisa. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, olha aí. E será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviarem o pé de profanar o sábado, aí, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Está vendo aqui o quanto Deus fala do dia do Senhor? E o cara se mete a ganhar dinheiro no dia do Senhor. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Essa verdade básica, aplicada nesse contexto de Tito, nos ensina que o que contamina é uma mente incrédula, ou uma consciência contaminada. Exemplo, o totolete. Eu tenho que repetir, porque Deus deu exemplo prático. Era isso aqui que aquele homem fazia, mente contaminada, coração cheio de ódio, cheio de rancor, injúria, olhava atravessado para os irmãos, olhava com um olhar tarado para as irmãs. Eu nunca vi uma coisa encaixar tanto, um exemplo prático, para você saber o que é isso aí. Pois é o que você tinha aqui, que Deus tirou. É exatamente isso. Então, Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É? Então o que é que acontece? Exemplo. Olha a irmã com um short ou uma saia curta. Se eu tenho Deus e temor, eu olho e eu não sinto lascívia, nem tara, nem nada. Se o meu coração é impuro, eu digo, olha essa imoral. Isso é roupa que ela ande aqui? Está vendo aí? Então, para os impuros é impuro, mas para os puros é puro. É exatamente isso. Essa expressão, todas as coisas, se refere a tudo o que for criado por Deus. Tem que lembrar isso. Para ser consumido, para ser usado, para ser olhado. Todas as coisas. Então não são as coisas que fazem os homens impuros, como os judeus achavam, em João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Os demônios estavam atrás de matar Jesus. E não entraram no pretório para não se contaminar. Você está vendo aqui a hipocrisia? É isso que acontece. Estão dentro da igreja, com a cara de santidade, fazendo tudo, e o coração velho imundo, o coração velho cheio de pecado, cheio. Mas os homens impuros é que tornam as coisas impuras. Esta verdade está prefigurada em Ageu. Ageu 2,13. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro, pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Tá vendo aí, você está vendo aí o contrário? O puro não torna o impuro, ele fica impuro. E o imundo torna o puro. Foi o que aconteceu aqui? O imundo, o puro se encostou, aceitou, e o imundo imundiçou ele. Vê como o contrário é verdade também. A essa altura nós podemos perguntar, e quais são os homens que podem ser considerados puros? São os homens que, purificados de sua culpa pelo poderoso sangue de Cristo e regenerado pelo Espírito. Esses homens que fazem isso,
Esses homens que o pecado domina, eles não são homens puros. Esse homem, o pecado dominava ele. Ele passou esse tempo todinho aqui, ele não era convertido. Uma coisa é você falhar, pecar ali no momento de... Outra coisa é você viver naquilo. Você ver todo mundo já vendo que você está fazendo aquilo. Outra coisa é você cometer uma falha, um erro, uma queda, uma fraqueza, você, puf! Depois, meu Deus, o que é que eu fiz? Aí é diferente. Então, são homens que, purificados de sua culpa pelo poderoso sangue de Cristo e regenerados pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, são constantemente purificados da contaminação dos seus pecados. Tito 3, 5, 6. Não por obra de justiça praticada por nós. Está dizendo a mesma coisa. Não por tradição, não por lavar a mão, não por qualquer coisa que a gente faça. Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerador, gerou de novo, renovador, renovou tudo. Aí é o lavar do Espírito Santo. Fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. O fogo purificador. Esse é o fogo purificador, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Está vendo? O que está dizendo aqui? Confirmando a palavra. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E a palavra se confirmando. Estamos terminando. Estes justos não rejeitam as coisas que Deus criou e purificou. Pelo contrário, participam dela com ações de graças. 1 Timóteo 4, 3, 5. Proíbe o casamento, exige abstinência. Já lemos isso. Nós não rejeitamos isso. Nós participamos, porque Deus criou. Por outro lado, os impuros são aqueles sujos ou poluídos que maculam todos os dons puros de Deus. Ele vê que é puro, mas ele dá um jeito de sujar. Ele dá um jeito de levar para o lado mal. Sabe, ele é aquele... É o pessimista. Tudo ele vê o errado, tudo ele vê o pecado. Suas mentes, que guiam as suas vontades, a sua consciência e seu ser moral permanecem corrompidas. Totoleto não foi regenerado. A mente dele continuou corrompida. Ele entrou num sistema de costume conosco aqui. Mas quando nós começamos a orar, e Deus trouxe à tona. Pastor, ele pode se converter? Pode. Ninguém pode dizer que não. Pode. Mas já teve tempo. O caso do outro irmão não aguentou a semana. O Espírito de Deus foi lá, quando tirou o engano, que ele viu o engano que ele caiu, ele correu para se humilhar, para suplicar perdão e misericórdia. Cadê que o outro veio? Está aí a diferença, meu irmão. Pecado não é problema. O problema é não se arrepender. Pecado não é problema. O problema é não se arrepender. Todos nós somos passivos de pecado. Agora, aceitá-lo e passar a ser iníquo, aí é outra coisa. 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, toda a vida para os impuros, descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente, olha aqui, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Não estão corrompidas, tudo para eles é impuro. Você entendeu o discernimento que Deus deu lá na coisa? Se eu sou puro, eu olho para as coisas com pureza. Aí as coisas são puras. Se eu sou impuro, mesmo que as coisas sejam puras, eu olho com impureza. Eu as torno impuras. Seus juízos morais são pervertidos e não os deixam chegar a um arrependimento que os leve a temer e obedecer a Deus, a serem piedosos. Graças a Deus, a mente desse irmão que retornou arrependido não estava corrompida, pervertida, não. Porque ele temeu e piedosamente suplicou misericórdia.
Agora, os impuros, apesar de viverem totalmente afastados de Deus, sem nenhum escrúpulo e com muita hipocrisia, afirmam, professam que conhecem Deus. Onde é que está isso, pastor? Tito 1,16. No tocante a Deus, com relação a Deus, esses impuros professam conhecê-los. Eles confessam, professar é confessar. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu tenho que chamar a atenção. Eles são reprovados para toda boa obra e aprovados para toda má obra. Tem que lembrar isso aqui. Vejam que é uma prática antiga professar Deus de boca e negá-lo na prática. Pois o Israel antigo já fazia isso, afirmando que conhecia seu Deus como o único e verdadeiro Deus. Todos eles diziam, como está em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas, asceticismo e limpeza de tradições e tal, e não era Deus o único Deus, coisa nenhuma. O próprio Jesus esclarece o que esse tipo de gente nunca conheceu Deus, apesar de professarem que Ele é o Deus deles. João 8, 54, 55, respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então, eu me glorifico a mim mesmo? Não, mas eu me glorifico em Deus. Ele me glorifica. Não é que Deus me dê glória, não. Presta atenção. Ele faz que eu tenha qualidades que as pessoas veem a glória dele em mim. Não é que Deus me glorifica, não. Quem que sou eu? Quem é o homem para Deus glorificar? O sentido tem que ser bem entendido. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Ou seja, se eu faço algo por mim mesmo, dizendo que é bom, se eu tentar, eu não tenho nada de bom, eu só vou fazer coisa ruim. Então minha glória não é nada, porque de mim não sai nada bom. Quem me glorifica é meu Pai, porque Ele me faz coisas boas. Aí eu sou glorificado. Quando na verdade a glória é dele. O qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Aí vem aqui o pré-requisito. Conhece? Pois se você conhece, você guarda a palavra. Pai, pregamos no teu nome, te afasta de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque não guardava a palavra. Fazia tudo na igreja e tal, mas não guardava a palavra. Na verdade, os antigos e modernos falsos cristãos têm um conhecimento intuitivo de Deus. Professam conhecer a Deus, entretanto, o negam por suas obras. Romanos 2,17. Se tu, porém, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei e te gloria em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes. Vê se não era o cara todinho, os que passaram aqui. Sendo instruído na lei, que estáis persuadido de que és guia do cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo, cara. Como é que tu era tão sabido, aprendeu tanto aqui e não ensinou a você mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furta. Dizes que não se deve cometer adultério e o comete, cometendo adultério direto aqui, olhando para as irmãs. Abominas os ídolos e lhe rouba os templos. Tu que glorias na lei, que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aí é o que acontece, né? Como você vê muito dizer, Deus é esse, rapaz, aí, crente, você é crente com nenhuma, eu vou lá ser crente desse jeito, e Deus é blasfemado por causa desses elementos. Até porque era impossível não conhecer Deus, pois Deus se revelara a todas as nações,
de maneira muito especial a nação de Israel. Bem rapidinho aqui, abomina os ídolos e derruba os templos. Alguém ficou com dúvida? É porque você abomina, você diz que é contra, e você, o seu orgulho e vaidade quer ser ídolo lá dentro. Você rouba o templo deles. É pior do que você adorar eles. Que você quer ser eles. Você quer tomar o lugar de Deus. Amós 3:2 diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porque Deus escolheu um povo. Ele vai punir. Ele vai tratar. Romanos 3:1-2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Pronto. Aos judeus foi confiada a palavra, oráculos, a palavra, as profecias. Então ele tinha muita vantagem sobre os outros. Muita, 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 muita. Esse rapaz aqui, o quanto ele não aprendeu o tempo todinho? Ele tinha muita vantagem, mas do que serviu? Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aqui, Paulo, você vê o que é a eleição. Paulo dizendo que era como eu. Eu queria estar com minhas filhas. Se Deus não me amasse tanto e me segurasse com a autoridade e a justiça dele, que ele tem direito sobre mim, porque ele me comprou, eu sou escravo dele. Se ele deixasse meu coração velho, enganoso, amoroso, eu tinha ido atrás. Na verdade, eu tenho que reconhecer que é isso que eu desejava, mas eu não consigo. É o que Paulo diz aqui. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado também. Que eu ia ser amaldiçoado. Separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, olha, ó, segundo a carne. Segundo a carne. Aí ele diz aqui, são israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto, às promessas. Deles são os patriarcas, ou seja, os oráculos, foi tudo dado a eles. E também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Porque Cristo segundo a carne veio deles também. Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem então a palavra de Deus falhou porque esses pecaram? Não. Ele diz, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Hoje a igreja é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Mas nem todos são o Israel, porque nem todos os de Israel, da igreja, são de fato israelitas, são de fato filhos de Deus. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Bem rápido. Filho de Abraão, Ismael e Isaque. Ele diz aqui, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Filho espiritual. Aí ele passa para o lado espiritual. Ismael e Isaque eram filhos de Abraão, exatamente iguais no sangue. Isaque é o da promessa, é o do espírito. Então, Ismael, neste caso, não era filho de Abraão. Era só filho da carne. Os dois eram filhos da carne e somente um do espírito. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. A espiritual, a salva, a eleita. Então, grande privilégio de conhecer a Deus, traz também grande responsabilidade em honrá-lo, vivendo na prática de sua palavra, principalmente em relação aos que não conhecem a Deus. Gálatas 4, 8, 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês, eu também, servieis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Como é que esse rapaz está fazendo isso?
Que história é essa? Nunca foi. Nunca. Por isso Deus, usando Paulo, afirma que embora muitos professem conhecer a Deus, o negam por suas ações. Tito 1,16, o último versículo. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, confessam, falam, entretanto negam por suas obras, principalmente por seus pensamentos, seus julgamentos internos, seus monólogos, né? Com o coração. Eita, rapaz. O cara pensa que está livre, ó. Porque ele não fala a conversa dele sozinho, ó. Mas Deus está escutando tudo. Por isso que eu não... Rapaz, já aprendi, olha, eu não tenho negócio de guardar mágoa de ninguém. Eu vou logo para Deus, o Senhor está me dando raiva de fulano de tal, o Senhor tira em nome de Jesus, meu Deus. Meu coração está querendo ter raiva, meu Deus. Está querendo desejar mal, Senhor, meu Deus, me ajude, tire. Vou logo, confesso logo. Não é monólogo não, rapaz. Ninguém tem monólogo não. Deus está ouvindo. Então, se outra pessoa está ouvindo que é Deus, é diálogo. Você pensa que está pensando só. Você está gritando nos ouvidos de Deus e recebendo maldição. É por isso que são abomináveis, ó, desobedientes e reprovados para toda boa obra. São reprovados para toda boa obra, como eu disse, aprovados para as más obras. Suas ações, suas obras, suas atitudes desmentem, desfazem a sua profissão de fé. Um relato bem detalhado dessas ações encontra no capítulo 23 de Mateus. Depois vocês leem. 23. Tais ações, na verdade, se explicam com duas palavras: hipocrisia e rejeição a Cristo. O hipócrita, a máscara zona. Já falei, aqueles bailes antigamente, seguravam uma máscara aqui, aquilo chamava-se hipócrites, no grego. E Jesus, usando isso, chama os crentes, que não são crentes, mas usam uma máscara de crente da igreja, ele passou a chamar de hipócrita. Daí surgiu essa palavra, como eu já ensinei várias vezes. Em seguida, Deus informa qual a razão desses falsos crentes cometerem esses atos perversivos. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muitos dizem que estão na obra. Mas que obra? Com certeza na má obra. Pois Deus diz que eles estão reprovados para toda boa obra. Nós acabamos de ver. São abomináveis por causa da sua natureza interior, pecaminosa e dominante. Por isso Deus diz que eles têm a mente e a consciências imundas, corrompidas. Tito 1,15b, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O que nós temos que cuidar, a nossa... É a última folha mesmo, vamos terminar. É a nossa consciência, é o nosso pensamento, meu irmão. Tu pode dizer o que quiser para o teu irmão, tu pode pensar que está enganando a ele, mas a Deus tu não engana. Deus escuta teu coração, Deus escuta a tua mente, luta contra a tua mente corrompida, porque ela chega num ponto tal que ela começa a externar, se você não clamar a Deus e não tentar dominá-la. Foi o que aconteceu aqui com o Totolete. Tentou, deixou, foi aumentando, papocou. Não resistiu ao Satanás, aí o Satanás não fugiu dele. Carregou ele. E é pior que é demônio com espírito de pobreza, né? Que Totolete, que eu saiba, que eu não sei desse negócio de jogo, mas ganha, parece que é 3 mil, 2 mil. Demônio rei pobre, pai. Por que não jogou na Mega Sena? Porque ganhar milhões. E cadê o demônio que não faz ganhar? São uns demônios muito sem vergonha. Leva o cabo para o inferno, ainda não dá o dinheiro que ele quer. Totolete? Como vai jogar na Mega Sena, rapaz? Vá logo para a sala VIP do inferno. Negócio de ficar nas barracas velhas do inferno, tem que ir logo para o bem bom. Rapaz, pensou? Acaba viver aqui dentro, pai.
fazendo tudo que aquele homem estava fazendo. Você está vendo como a gente tem que cuidar? Em nome de Jesus, meu irmão, não aguentem mais isso, meu irmão. Pelo amor de Deus. Sejam vigilantes na igreja. Sejam atentos. Não caça as bruxas. Olhe, todo mundo diz que não escuta. Porque eu não sei quando Deus fala. Deus fala muito, rapaz, com você. Deus lhe mostra, Deus tudo. Você não tem a coragem de confrontar. Mas que Deus mostra. Deus lhe avisa, Deus lhe incomoda, mas você não tem coragem de confrontar. Aí você paga o preço. Você fica calado. Deus lhe dando a informação, Deus lhe dando o discernimento, e você calado. Confronte, meu irmão, em nome de Jesus. Esse tipo de gente, eles são abomináveis, detestáveis aos olhos de Deus, pois hipocritamente vivem religiosamente com obras humanas e ao mesmo tempo são desobedientes e não guardam os mandamentos de Deus. O cara odiar e detonar logo a autoridade dele, rapaz, pelo amor de Deus. Rapaz, é uma coisa tão lógica. Só em falar do teu pastor, tu já sabe que aquele cara está usado pelo diabo, rapaz. Não tem o que você ter dúvida, rapaz. E o pastor vai ficar numa boa, porque Deus guarda, mas você vai carregar aquela iniquidade. O objetivo dele é pegar você, não é o pastor. O pastor ele tenta pegar de outra maneira. Quando ele vai para você, ele está querendo pegar é você, não é o pastor. Quando eu luto, repito, é para lhe proteger, é para lhe guardar, para o diabo não lhe derrubar. Os verdadeiros filhos de Deus, homens de Deus, permanecem naquilo que aprenderam e foram inteirados. Assim são perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, aqui eu digo para vocês, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Sabendo de quem o aprendeste. Vocês sabem de quem se aprenderam, vocês sabem de quem? De Deus através do pastor Humberto. E que desde a infância, desde que vocês chegaram aqui, vamos dizer, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está vendo por que ele não foi habilitado para a boa obra? Porque ele não permaneceu naquilo que aprendeu. Ele desobedeceu. Ele foi logo contra o único que ele não poderia ir. Porque até com o irmão, a ovelha justifica chatear e tudo. Mas com o pastor, rapaz, que o cara conhece a vida, um pecador que Deus transforma. Rapaz, isso é abusar de Deus. Como é que eu vou falar de um homem desse, um pecador velho nojento, Deus limpou, lavou, purificou. Eu sou doido de falar desse homem, rapaz. Vocês estão entendendo? Tem nada a ver comigo, é com o que Deus fez comigo. Quando você me desonra, você está desonrando a Deus, rapaz. Você está dizendo, não existe um Deus poderoso para fazer isso no homem. Você está dizendo só isso. Está desfazendo só do poder de Deus. Mas o que professam a Deus com a boca e o negam com as obras, são impostores e irão de mal a pior. 2 Timóteo 13,13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí sai daqui, aí vai para outro canto. Aí ficam enganando lá e sendo enganado. Aí vem maldição em cima de maldição, porque começa a trabalhar no domingo, começa a roubar o dízimo, começa a não entregar mais o dízimo, começa a tomar uma, começa a voltar para as velhas prostitutas, que é uma profissão que nunca se acaba. A mais antiga profissão é a minha e a da prostituta. Cobrador de imposto e prostituta. Eu sou cobrador de imposto. Eu tinha as duas profissões, eu era cobrador de imposto e prostituto. Aí Deus, essa aqui não. Acabou com uma, agora vai ficar só com a outra. E trabalhar nela para minha glória, viu? Não vai se prostituir nela também não.
E graças ao Senhor, até aqui esse momento eu estou de pé. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que temos que entender e aceitar é que a igreja é uma grande casa, e que numa grande casa há utensílio de todas as formas, uns úteis, outros imprestáveis. 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Mas ao que não rejeita o Messias, pelo contrário, crer na purificação pelo seu sangue, é santificado e útil e está preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2,21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você está vendo aqui? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Como é que você a si mesmo pode se purificar, rapaz? Se houver fé, temor, você busca purificação. É inerente, é arrastado. Aí é como se dissesse assim: faz de conta que é você que está vindo. Faz de conta que sou eu que quero ser pastor. Faz de conta que sou eu que estou sustentado sem me prostituir. Faz de conta que eu a mim mesmo me purifiquei. Sim, eu me purifiquei com a força de Cristo. Por isso que ele diz aqui: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Olha aí. Aí o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo um utensílio de honra. Deus está me usando como um instrumento de honra. Então, como é que você pode negar a honra que está em mim? Você está negando a Deus. Como é que eu posso negar a honra que Deus está colocando no irmão? Que está pregando aqui, ou que está fazendo algo na igreja? Você está negando a Deus. Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você está vendo? Não é só para que você quer, não. Não, eu acho que eu não tenho condição nem de fazer isso. E Deus disse que você está preparado é para toda e boa obra. Se você se purificar disso, se você guardar sua mente, se você clamar, orar, ler a Bíblia, buscar, você está purificado, você está preparado? Não é só para fazer uma coisa, não. É para toda boa obra. Tudo que você tocar, tudo que você fizer, Deus abençoa. Ele faz muito mais do que você pensa ou do que você pede. Ele lhe surpreende. Você vê cada vez mais Deus fazer maravilhas na sua vida. Por isso que Deus deu a continuidade dessa palavra. Aí eu entendi. Porque vocês acreditam que a palavra do domingo passado era essa? Ela pronta e Deus me levou. É muito perfeito esse Deus, rapaz. Porque ela tinha sequência. Ele queria que eu pegasse primeiro aquela e depois continuasse hoje. E eu ia começar quase do final. E não ia ficar tão perfeito como Deus fez aqui. Porque nós firmamos aquilo que Deus pregou. A continuação mostramos que não está fora do contexto coisa nenhuma. E aprendemos coisas tremendas. Que o Espírito Santo de Deus faça em nós. E nos dê uma liderança temente. E uma disciplina salvífica. E que a cada dia a santificação substitua a imundícia da nossa mente. Em nome de Jesus. Amém.